Olá, meu povo, tudo na paz? Aqui quem vos fala é o irmão Atanael Falheiros. Venho trazer mais uma vez uma porção da palavra de Deus, uma meditação rápida, para que nós possamos elevar o nosso pensamento ao Senhor e trazer pensamentos que nos elevam a Deus. Esse pensamento, essa meditação se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 6, dos versos 1 até o verso de número 8. Depois você faça essa leitura, para que nós ganhemos tempo, eu vou fazer uma interpretação, trazer um pensamento de forma mais prática. Nesse texto, no versículo 1, o texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. É muito interessante, né, que o Isaías ele só é chamado após a morte de um rei. Rei esse que era a liderança espiritual daquela nação. Um rei que havia sido muito próspero, um rei que tinha feito muitas coisas boas até então, em determinado momento de sua vida, para aquela nação. Muitos sabem que naquela época que reinou o rei Uzias, tanto Israel quanto Judá eram uma mesma nação, só que um reino dividido. Essas duas tribos que ficaram com a família, os descendentes do rei Davi, sendo o rei Uzias, descendente direto de Davi, ficou ao comando dele. E Judá era a capital. Sendo Judá a capital, o rei Uzias ali tinha o seu trono, ali ele tinha o seu palácio. E muitas atitudes levaram ele a prosperar e fazer a sua nação também se voltar em alguns momentos para Deus. Só que durante a sua caminhada, esse rei que era liderança espiritual, ele confunde muitas coisas. E o que ele confunde? Ele começa a se achar, por estar no trono, alguém que se autodomina, alguém que se automanda, se esquecendo da dependência de Deus. Ele começa a ser autossuficiente. E a partir de quando ele se acha autossuficiente, ele comete um erro gravíssimo. Ele acha que ele pode usurpar a função de alguém que não está de verdade voltado para as suas funções. E que função foi essa que ele usurpou? Ele vilipendia as leis mosaicas, porque na lei mosaica diz que apenas os sacerdotes, descendentes de Levi, especificamente os descendentes de Arão, que são os sacerdotes, poderiam queimar incenso diante do altar do Senhor. Ele pega o rei Uzias, por se achar a liderança espiritual daquela nação, não só a liderança governamental, mas ele pega e ele mesmo queima incenso. E quando ele faz isso, usurpando o que ele não poderia fazer, em ato contínuo, ele está dizendo para os sacerdotes que eles estavam ali para nada. E na verdade, em ato contínuo, o que acontece? Estoura uma lepra na sua testa. E aquele que era um rei próspero, aquele que era um rei que até então, em determinado momento, era dependente de Deus, ele tem que viver apartado do palácio. Porque os leprosos, eles não podiam ter contato com a sociedade. E ele mesmo não governava mais a nação. Mas aí nós entramos na meditação de hoje, no ano em que morre o rei Uzias. Querido, Deus só se manifesta para Isaías, aqui eu chamo de Isaías porque ele estava sendo comissionado, quando esse rei, que se achava autossuficiente, ele morre. E eu venho trazer uma meditação para nós, o que é o rei Uzias em nós que precisa morrer nas nossas vidas. Porque Deus, ele, assim como se manifestou ao profeta, ele, através de Jesus, Deus ele tem se manifestado a nós, porque Jesus quer dizer Deus Emanuel, que é Deus conosco. E através de Jesus,
Deus ele tem se manifestado a nós. Então, voltando ao texto, para que o profeta Isaías fosse chamado de profeta, precisou primeiro morrer aquele rei. Um rei que fazia com que Israel se desviasse. E o que tem feito, o que tem acontecido na minha e na sua vida que tem, por vezes, nós nos desviarmos de Deus, nós andarmos trilhando longe dele, porque Deus ele quer mostrar, assim como mostrou a Isaías. No caso de Isaías, ele mostrou o trono, ele mostrou os serafins, ele mostrou coisas do céu, ele mostrou que na verdade não era aquele rei que morreu que era rei, mas ele mostrou na verdade que o verdadeiro rei era o Deus que o povo de Israel servia, o Deus que eu e você servimos. Mas para que isso acontecesse, teve que morrer aquilo que afastava a nação de Deus. E aquilo que tem te afastado de Deus, aquilo que tem me afastado de Deus, precisa morrer nas nossas vidas. É o pecado? É a reclamação? É a bebedeira? Eu não sei o que está acontecendo na minha e na sua vida. Mas Deus ele tem nos direcionado para que nós deixemos morrer aquilo que tem nos afastados dele. Porque ele só vai mostrar aquilo que ele tem para mostrar quando nós permitimos morrer essas coisas nas nossas vidas. Queridos, e o texto avança. Primeiro, Deus ele mostra. E após Deus mostrar para Isaías o trono dele, o próprio Isaías diz: quem sou eu? Quem sou eu? Porque estou inserido num povo de lábios, eu tenho lábios impuros e estou inserido no povo que é impuro. Querido, quando ele abre a sua boca e fala para Deus a sua dificuldade, e na realidade aonde ele estava inserido, porque é muito anterior ao nosso tempo, concordo, 600 anos antes de Cristo, e para nós mais de 2000 anos atrás, mas trazendo para a nossa realidade, com uma inversão de valores que a sociedade está inserida e tem se demonstrado no dia a dia, nós entendemos que a contemporaneidade dessa passagem se aplica totalmente aos nossos dias. Então o profeta diz, ele abre a sua boca, primeiro ele vê e ele abre a sua boca, e falando da sua dificuldade. E eu quero perguntar para você, quero perguntar para mim, qual é a sua dificuldade diante de Deus? Coloque a sua dificuldade diante de Deus, porque ele quer tirar a brasa viva do altar para purificar a sua e a minha iniquidade. Ele quer nos sarar. Sabe por quê? Só depois que nós formos sarados, só depois que nós formos restaurados, vai acontecer o que aconteceu com o profeta Isaías. Porque logo à frente, Deus diz, a quem enviarei? O profeta Isaías fala prontamente, envia-me a mim. E mais uma pergunta eu faço para mim e para você. A quem Deus enviará? A quem Deus enviará? Ele quer enviar a mim e ele quer enviar a você. Mas para que ele nos envie, ele primeiro quer nos sarar. Ele primeiro quer que nós deixemos morrer aquilo que tem nos separado dele. Voltemos correndo para Cristo. Essa é a meditação, essa é a palavra que Deus trouxe para nós meditarmos no dia de hoje. Que Deus nos abençoe, nos guarde e faça com que nós andemos em direção a Ele.